Muito boa tarde para você que nos acompanha em @GibaNewsOficial, nossas redes sociais. Estamos aqui na apresentação do novo técnico do Inter de Santa Maria. A partir de agora, então, o presidente vai dar condução aos trabalhos. Vamos acompanhar, então. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença da imprensa, de conselheiros, sócios do clube, né, pessoal que vive o Internacional. Né, então, com muito prazer de estar apresentando aqui o Benhur, né, que vai nos ajudar na divisão de acesso. Né. Primeiro, quero dizer que a gente trabalhou desde novembro na escolha de um nome, que não é coisa fácil, né? A gente não tem espaço para erro, né? Então a gente teve que fazer uma pesquisa bem ampla, né? A gente não tem espaço para apostas também, né? Então traçar o perfil do treinador foi a primeira coisa que a gente fez, né? É um treinador experiente, né? Um treinador que já tenha tido êxito, sempre digo isso, né? Na competição, que conhece a divisão de acesso, conhece os clubes, conhece os treinadores das outras equipes, conhece os jogadores, tem vasto conhecimento de mercado, né? E uma trajetória, né, vitoriosa no futebol gaúcho. Então, depois de traçar esse perfil, entrevistamos vários treinadores, né? E as características do Benhur acabaram fechando, né, com o que a gente imagina, né? Então, chegamos até o nome dele e vai nos ajudar muito, né, na divisão de acesso, para que a gente consiga cumprir essa meta, essa missão de subir o Inter, né? Então, vou passar a palavra para o Benhur, né? Acho que vocês... A gente resolveu fazer esse formato aqui para poder contemplar a imprensa, daí vocês se aproximam dele, podem fazer, né, as perguntas, né? Então, a gente fez um formato coletivo para que todo mundo tenha a oportunidade de conversar com ele e ter acesso, né, ao nosso treinador, tá bom? Apresentação do novo técnico do Inter de Santa Maria, então já conhecemos, Benhur. A partir de agora, então, nossa coletiva de imprensa vai acompanhar. Posso começar? Vamos fazer pergunta? Benhur, seja bem-vindo aqui. Né, há um tempo atrás a gente sempre se encontrava em alguns lugares. Tu dizia, eu quero ainda treinar o Inter de Santa Maria, disse para a rapaziada me convidar. Bom, chega num clube que está oxigenado, que está buscando aí realmente subir, que a gente está vendo que o clube em si, eu vou falar clube, e até muitas gente da cidade imbuídas em que o time suba a divisão especial de futebol do Rio Grande do Sul. Como é que tu vem, como é que tu vê, inclusive se o teu perfil se encaixa naquilo que a direção e a cidade, nós todos da imprensa estamos procurando? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, né? Quando eu vou trabalhar no futebol, eu sempre vou pesquisar as situações, da mesma maneira que o presidente, né, e o Miguel, a gente conversou sobre futebol, eu também faço nos clubes. Não tenho mais idade para só participar. A ideia sempre é ser vencedor. Se eu tenho experiência no acesso, agora de um tempo eu não estava trabalhando no acesso, eu fiz uma sequência de Série A aí, mas eu já subi 2 equipes, já tive acesso em 2 equipes, já tirei algumas equipes de situações bem complicadas e me sinto muito bem por estar aqui. Quando eu conversei com eles, nós nos reunimos 3, 4 vezes e a ideia, não vou nem usar o projeto, né, mas a ideia toda é uma ideia muito boa, que tem uma situação interessante, cabe com certeza ao trabalho meu, ao trabalho do presidente, do Miguel e dos atletas, né, do próprio torcedor, por que não, né, de apoiar esse projeto aí, para que o Inter, né, consiga, com uma cidade do tamanho de Santa Maria, um torcedor que gosta de futebol, a gente está na primeira divisão. A gente sabe que é duro, difícil, mas eu acho que a partir de, não sei exatamente a data, né, mas começou a trabalhar isso e vamos ver se temos êxito nisso, mas com certeza vão fazer muito para que dê certo. Bom, o jornalista Renato Oliveira, representando a rádio Zimmerbuí Nativa FM, o torcedor de Santa Maria está angustiado, senhor, e o senhor assume uma função, né, onde temos o Pedro Dalla como presidente do Inter de Santa Maria, bem novo, como você disse, mas motivado. E como é que o senhor assume um clube, uma equipe, já um grupo de jogadores, já tem jogadores contratados? É a sua maneira de trabalhar assim, ou o senhor indica jogador do Inter, já tem quase 10 jogadores contratados? Como é que o senhor recebe essa informação? Na verdade, no dia que eu fui me reunir com eles para trocar uma ideia, eu fui estudar todos os atletas. Alguns eu já trabalhei, já conheço. Trabalhei não, eu acho que desses aí eu não tenho nenhum que eu trabalhei diretamente, né?
mas eu já conversei com vários atletas, eu acompanho, né? Então, eu fiz um levantamento. Eu acho que tem um lado bom, né? Às vezes, tu chega num clube e já tem jogadores contratados. Mas como é bom tu chegar num clube e ter uma base. Então, hoje o Inter tem uma base de 12 atletas? 14, né? Com mais os 2 meninos, né? 14 atletas. São atletas que estão acostumados com acesso. Agora, se vão jogar, uma outra situação que nós vamos trabalhar para tentar encaixar o mais rápido possível essa equipe, contratar jogadores que nos dê um nível bom de jogo, né? E principalmente campeonato. Então, eu vejo numa situação boa. Eu vou te dar um exemplo bem simples. E na Copinha do ano passado, no retrasado do Novo Hamburgo, nós não tínhamos nada. Nós montamos um grupo, nós perdemos a final, um grupo financeiramente bem abaixo. Nós fizemos um gauchão onde tivemos 8 jogadores em campo da Copinha. Nós pegamos a Série D, teve jogos que nós tivemos 9 jogadores da Copinha em campo, ou seja, nós tivemos base. Teve jogo que só o Alemão e o Léo, que era o lateral direito, que não era do clube, o resto todos jogaram a Copinha. Então hoje nós já saímos com 14 jogadores. Os jogadores se conhecem o estádio, conhecem tudo do Internacional, conhecem o torcedor, né? Então eu acho que é importante isso, eu acho que tu não chega do zero. O difícil é tu trazer 25 a 26 jogadores, tentar encaixar eles, nem sempre isso acontece, né? Já teve jogadores pelo teu nome indicado? Olha, a gente já estudou bastante situações, eu acho que cabe a nós também agora, e quando eu falo nós, é o departamento de futebol, inclusive o presidente, né, Miguel, para que a gente possa conseguir convencer alguns atletas, né, do projeto, o financeiro, né, e que ele venha para nos ajudar, né. Mas monitorar tem vários. Veio Gilson de Arte Santa Maria, Rádio CDN também, seja bem-vindo. O Interesseme acabou conversando com outros profissionais, outros técnicos, até chegar no acerto, claro que tu sabe disso também. O que mais te atraiu para aceitar esse convite e também nessa troca, como é que foi? O que de repente o Beno viu nesse projeto que fez com que houvesse então esse acerto? Na verdade, assim, eu já havia escutado várias situações do Inter e uma das coisas que eu escutei é que o Inter tem crescido e tem vontade de subir. Isso é uma situação bem interessante. Quando eu fui conversar com o Miguel, e até vocês devem conhecer aqui de Santa Maria, eu joguei com o Robson. E eu conversei com o Robson, né? Eu disse, Robson, como é que é? O Robson estava aqui, eu acho, ano passado. Ele me ligou me pedindo alguns jogadores do Novo Hamburgo. Eu, infelizmente, os jogadores foram para uma outra série, né? Acabou não, até a pedido do Leocir. E aí, conversando com o Robson uma vez ou outra, o Robson disse, não, a ideia é boa, o projeto é bom, precisa de ajuda, todo mundo se ajudando tem uma chance. Aí eu conversei com o Miguel um dia, e aí a gente, através dessa conversa, a gente acabou marcando um almoço em Porto Alegre. Depois eu vim a Santa Maria, né? A gente conversou aqui também, passamos um dia inteiro aí conversando. E dentro do que a gente combinou, eu acho que tá bem encaminhado, assim. Tomara que a gente consiga fazer um grande trabalho. Né? Posso perguntar mais uma? Vou perguntar agora pela Medianeira, então. Benhur, o que o torcedor de Santa Maria, nós da imprensa, podemos esperar do perfil do teu time? Time com posse de bola, um time com garra, com determinação, com vontade, que é o que nós precisamos. Tá? Há muito tempo que a gente vem reclamando que o time aqui de Santa Maria, alguns que passaram por aqui, não deram aquele sangue que a gente acostuma do time, que também, como característica, tu falasse bem no Robson, Valdo, Toninho e tantos outros, que era um time que tu enfrentou muitas vezes de toque de bola, de posse de bola. Como é que vai ser o perfil do teu time? Eu acho que assim, tu determinar não é muito fácil. Nós temos N situações, e uma das primeiras eu perguntei para o presidente e o campo. Né? Se o campo é bom, tu pode fazer um time de toque de bola. Se o campo não está bom, a gente não consegue fazer. A divisão de acesso, ela se joga no inverno, normalmente com muita chuva, né? Então, eu acho que tudo isso tem que se adaptar. Eu tive acesso com 2 times. O Cruzeiro, nós fomos campeões, só com jovens. Num campo, que eu até conversei com eles, os adversários chegavam lá e tinham dificuldade, mas eles se acostumaram àquele jogo. Era um jogo de transição de velocidade. Jovens jogadores, né? Então, era a maneira. Eu tive acesso com o Aimoré, eu peguei o Aimoré, estava em 14º. Nós subimos. Foi aquele ano que subiu 3 equipes. Nós vencemos o Rio Grandense. No jogo extra aquele, né? Nós ganhamos aqui 3-1, né? E depois nós empatamos lá, acho que 1-1.
Então, assim, aquele time era um time que já tinha um bom domínio de jogo. Nós vencemos o Inter aqui 4-1 e depois vencemos 2-0 lá. Era um time que já tinha uma posse de bola boa, tinha força, né? Tinha jogadores diferenciados. Então, assim, ó, isso tudo cabe. Se eu for escolher o meu modelo de jogo, um modelo de marcação bem alta em alguns momentos do jogo, né? Transição rápida o futebol precisa hoje, né? Não tenha dúvida. Mas cabe a nós definir os atletas, né? E eu assisto vários jogos, eu até passo para eles, às vezes, os links de alguns jogos do interior de São Paulo, do MA2, dos acessos, a gente de Goiás, dos nossos jogadores, a gente tem assistido. Cabe a gente ter um grupo que realmente vai nos dar uma condição para a gente fazer um modelo. Na minha opinião, o torcedor do Inter de Santa Maria tem que ser um time que faça pressão em casa, né? Que consiga ter força em casa, né? O acesso do Cruzeiro foram 20 jogos em Porto Alegre, 17 vitórias. Em São Leopoldo, eu acho que o aproveitamento de São Leopoldo é 78%. Então, gosto de ganhar em casa. É fundamental se for possível, né? Aqui para a região central, nós almejamos, né, um time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, e essa nova diretoria do Inter de Santa Maria vem se empenhando muito na montagem do elenco para com que isso aconteça. Para quem está nos acompanhando aqui ao vivo nas redes sociais, que recado tu deixa para o torcedor daqui de Santa Maria em atrair? A gente sabe que tem uma torcida aqui que apoia muito o time, que vem nos jogos, que nunca abandonou o Inter de Santa Maria. O que dizer para esse torcedor aí? O que esperar de você como novo técnico aqui do time? Na verdade, eu acho que o torcedor para um clube é fundamental, né? O presidente precisa do torcedor, os jogadores precisam, a comissão. Essa junção é fundamental em todos os sentidos, desde a condição de apoiar o clube na questão financeira, como apoiar o jogador no campo. Claro que a gente sabe que a gente também tem que dar ao torcedor alguma situação, né? Não adianta a gente pedir o torcedor e vir aqui e não correr, não pegar, não se empenhar, porque o torcedor é inteligente. Nem sempre se ganha o jogo, mas tu mostrando empenho, o torcedor entende isso. Porque o futebol tu tem 11 do outro lado também, né? Tu tem um modelo de jogo do outro lado, mas eu acho que é um grande momento do Inter, pela conversa que eu tenho com a direção, eu acho que o projeto é bom. A gente espera desenvolver ele da melhor maneira possível, né? Espero que com esse tempo que eu tenho de futebol, com o que eu tenho trabalhado aí, com conhecimento de atletas, a gente brinca, né? O Miguel disse que estava com um problema em casa, né? Porque só olhou o jogo ontem, né? Eu também faço isso e muito. E ainda eu passo os links para eles, a gente vive disso, né? A gente vive de futebol e tomara que a gente consiga adequar esses atletas ao Inter para a gente poder trazer o torcedor, né? O estádio cada vez mais, né? Programação, pergunto no sentido de se volta para Porto Alegre, qual é essa cidade que é da moradia, ou se já fica trabalhando em prol do clube, se já tem uma data de início de trabalhos, de repente vai colocar o Pedro também para responder, mas eu digo, a partir de agora, já trabalhando em prol do Inter, ou ainda vai ter mais alguns dias para começar efetivamente? Na verdade, nós já estamos trabalhando já aí, né? Nós criamos nosso grupo aí, a gente conversa diariamente, né? Não me envolvo na questão fora do campo. Eu acho que eles têm já as ideias todas e do que eles me passaram são muito boas para trabalho, isso é importante. E agora a gente se envolve com jogadores, né? Eu até comentei uma coisa com o presidente, com o Miguel, logo que eu conversei com eles aqui no dia que eu vim, nós passamos uma tarde lá na empresa do presidente conversando sobre jogadores, sobre futebol. Às vezes tu dá para o treinador o poder total de contratação. Está errado. Às vezes tu dá para um dirigente só o poder de contratação, está errado. Nós temos 3, 4, né, do departamento de futebol. Eu acho que a gente vai errar menos se os 4 conseguirem definir. O presidente com certeza, né, tem os seus que gosta mais, o Miguel tem, eu tenho, vocês têm, né? Então a gente dividindo isso, eu acho que a gente vai errar menos. Quantos jogadores você pretende trabalhar? Olha, eu já dei o meu número ali para eles, eu acho fundamental tu ter 26 atletas. Tu não dá um custo a mais para o clube, tu tem quase, teoricamente, 2 times, né? 3 goleiros, não sei se vai ter a condição do quarto, mas 3 goleiros está mais do que bom. Dentro dos atletas que consigam fazer várias funções, né? A gente já conversou sobre isso, às vezes tu traz um volante que possa fazer um lateral, daqui a pouco até um homem de meio que faça uma defesa, é importante, tu consegue trabalhar com menos jogador até para render mais, né?
Bem, sabe, foi dito aqui, né, pelo presidente que foi estudado vários profissionais a chegar num perfil para comandar o Inter de Santa Maria nessa divisão de acesso. Também, assim como o Inter fez a pesquisa, tu também foi procurado por outros clubes pelo currículo que tu já tem até o momento também apresentado no futebol gaúcho. O que te decidiu vir para o Inter de Santa Maria? E se tu já conhece a estrutura do clube também? Não, eu acho que toda a conversa que a gente teve foi o que me deu assim aquela condição de acreditar de fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O presidente tem umas ideias muito boas, tomara que ele consiga, nesse período que ele está na frente da presidência, botar em campo, né, presidente? Claro. Só no campo e fora dele. Eu acho que se a gente... Um dia até nós conversamos sobre a questão do acesso, né? O acesso para uma equipe, às vezes, são equipes que sobe e desce, que é muito diferente, né, os níveis. Mas o presidente, pela conversa que a gente teve, eu acho que se nós conseguirmos, que é uma dificuldade muito grande, é só ver as equipes que tem, né, os investimentos que tem, mas eu acho que nós nos enquadramos aí numa equipe que pode fazer um grande campeonato, e se a gente conseguir o acesso, com certeza nós vamos conseguir manter numa boa condição. Eu lembro que até ainda comentei hoje que eu enfrentei o Inter de Santa Maria, né, era o treinador do Lajadense, nós enfrentamos lá em Lajeado, né, acho que nós vencemos lá, né, era o Vink, o treinador, eu acho que naquela época. E que bom ver o Inter, né, na primeira divisão, né? O campo de Lajeado estava lotado aquele dia para ver o Internacional. Daí eu vou te fazer mais uma. Essa questão de termos aí já 14 jogadores já inscritos, digamos assim, vinculados ao Internacional. A questão da reposição, né? Tu fala 26, aí o grupo, mais ou menos, no grupo também. A necessidade de uma reposição à altura, porque nós já corremos o risco aqui em outras oportunidades de alguns jogadores estar jogando algumas competições e avançar naquela competição, e aí acabam chegando aqui, tem uns que vieram que não chegaram nem a jogar. Também te preocupa essa questão de tu ter uma reposição à altura? Na verdade a gente conversou sobre isso, que existe uma situação bem interessante, tá? Quando tu tá numa Série A, tu tá num outro nível. Até o nível financeiro e o nível de campeonato. Tu tá na TV, tu enfrenta grandes equipes, Inter, Grêmio, né? Então o jogador ele tem que saber que quando ele sair dali, para ele vir jogar no Inter, é uma divisão de acesso, é um outro jogo, é um jogo duro. Então isso nós conversamos bastante, Miguel, sobre essa questão ali do atleta vir, ele tem que dar uma aliviada nele, dar uma descansada para ele vir focado aqui para fazer a divisão de acesso. Vários clubes que às vezes contratam vários jogadores da primeira divisão, às vezes um número acima disso, eles não conseguem sucesso por causa disso. O atleta ou ele não queria estar, porque ele estava lá num outro nível e ele quer procurar um outro nível. Hoje tu sabe que vários atletas que tu procura, ele vai te falar assim, não, eu vou guardar mais um pouquinho, quer dizer, ele está guardando uma Série C, uma Série B de brasileiro, a gente sabe disso. Né? Então a gente está tentando da melhor maneira posicionar todas essas questões para que quem venha, né? Até me permite até completar a minha pergunta. Obviamente que esses 14 eles estão vinculados. Isso aí vai ter liberado também mais 6 ou 8, né? Que tu pode, 8, né? Quer dizer que de repente também pode se trabalhar com essa questão das inscrições de jogadores de Série A, né? Aumenta o nível do time, né? Acaba juntando com essa base que tem, aumentada no nível bem bom. Né? Presidente ou Miguel, qualquer um dos dois, parabéns pelo mistério, né, que foi feito até o momento, né, da apresentação, mas nós queremos saber agora... até... Pois é, queremos saber de vocês a nível de jogador, se vai ter alguém também tão especial assim, que vai render tanto mistério também, presidente, ou Miguel? Sem dúvida, o objetivo é esse, é causar mistério e causar uma grande impressão. Eu já digo, né? Tomara que tenha, né? Meu Deus, né? E as datas, pergunta as datas para o filho partido. Vai ficar na cidade? A temporada tem data para começar, não tem congresso, o próprio congresso técnico. Congresso técnico dia 14 de fevereiro, né? Aí vai ser definida a tabela do campeonato e a apresentação 15 de março. Isso, o campeonato começa 16 de abril. Então a gente definiu fazer uma pré-temporada de 30 dias, que é suficiente. Né? Os jogadores já vêm em ritmo de competição, né? Já vão vir, né? A maioria já está jogando, né? Já tem mais totalidade uma deles folha estão para jogando. pagar antes de começar, né?
É preciso, né? Tem que preparar o time. E esse pessoal, os jogadores, bom, eles vão vir em atividade, a pré-temporada vai ser um pouco diferente, não vai ser tão física, né? Porque os atletas já fizeram pré-temporada, então vai ser uma pré-temporada de jogos-treino, de amistosos, enfim. E então os jogadores que a gente vai contratar também, com certeza também estão em atividade, né? Então vai ser a partir do dia 15. O Benhor vai. Perfeito, tá então a coletiva de imprensa do novo técnico do Inter de Santa Maria, Benhur, está então já em Santa Maria, já trabalhando com o novo elenco do Inter de Santa Maria. A gente vai estar repercutindo aí também nas nossas redes sociais, na programação da gigante do rádio, Rádio Medianeira 102.7 FM. A todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus, tchau!